presentation, Na última apresentação que tivemos, we were looking at this reform line, nós estávamos olhando esse movimento de reforma. and we spoke about the relationship between the formalization of the message and its empowerment. Nós falamos sobre o relacionamento entre a formalização da mensagem e o seu fortalecimento. And then we spoke about that foundation. E aí nós então falamos da fundação. And I portrayed the formalization as a blueprint on how to build something. E da forma que eu comparei a formalização da mensagem como sendo uma planta baixa sobre a fundação. So the formalization and the foundation are the same. Então a formalização e a fundação são o mesmo. And the foundation E a fundação is the subject É- or the message upon which an organization or a structure is built. e a fundação nada mais é do que a mensagem, o assunto no qual o prédio, a organização é construída. Then we spoke about the 7 last Judean kings, Depois nós falamos dos últimos 7 reis de Judá. and without proving it, E sem provar para vocês, I placed Josiah here at the formalization. eu coloquei Josias exatamente no ponto da formalização da mensagem sem provar para vocês. Then we read a Bible passage in the Spirit of Prophecy quote Depois a gente leu uma passagem bíblica e também uma passagem do Espírito de Profecia that showed you que mostrou que when Josiah repented, quando Josias se arrependeu, he began to make plans ele começou a fazer planos to rebuild the church. para reconstruir a igreja. God said through his prophet, Deus falou através da sua profetisa, no matter what he would do, não importa o que você quiser fazer, no matter what the church would do, não importa o que a igreja for fazer, the church was still to be destroyed. a igreja ainda seria destruída. And this destruction of the church E essa destruição da igreja is a hard message for people to accept. é uma mensagem muito dura para as pessoas aceitarem. And the reason for that A razão por causa disso, is because we're like Jews. porque nós somos como os judeus. We think we're so special, Nós pensamos que nós somos tão especiais, we can't even imagine that God can use someone else. não dá para a gente imaginar que Deus usaria outra pessoa além de nós. But when you study the Jews, Quando você estuda então a história dos judeus, you might think how arrogant those people você were. talvez comece a falar, nossa, como arrogante esse povo era. Not like us. Não são, claro, não são como Meek nós, and humble. que somos humildes e piedosos, mansos. They thought they couldn't get replaced Eles achavam, os judeus, que não iam ser trocados, because they thought they were better than other men. porque eles acharam que eram melhores do que outros homens. But if I asked you now, Mas se eu fazer uma pergunta para vocês aqui do agora, you think you're better than other men? você acha que você é melhor do que alguma outra pessoa? You'd all say no. Vocês vão dizer, claro que não. Vão So dizer não. I would say, how do you know you're not going to be replaced? Como é que você então acha que você não vai ser trocado? And you say, Você vai responder, eu tenho um plano para isso. there's only 7 churches and we're the last one. Só tem 7 igrejas e nós somos a última igreja. So we think we're so clever A gente acha que a gente é tão esperto that we can't get put out of the way. que não vai acontecer nada com a gente não vai ser retirado. But there are plenty of Spirit of Prophecy quotes that teach the other way. Mas existem muitas citações do Espírito de Profecia que ensinam ao contrário, ao And they revés. talk about many of God's people E fala que muitos do povo de Deus going over to the side of the enemy, que vão passar por outro lado do inimigo and many of the people who are already on the enemy side coming to join God's church. e muitos das pessoas que estão fora, né, vão sair do lado do inimigo e vão entrar dentro da igreja The de most Deus. succinct verse that teaches this O verso mais sucinto que explica isso, que ensina isso, is Daniel 11 verse 41. Daniel capítulo 11, versículo 41, And you've already studied that this que vocês week, já estudaram essa semana. right? Yep. Yeah. And a superficial level, yes. But we Okay. did. Because you made Já estudamos. application in the earlier verses of it. Porque a gente fez aplicações, you want to talk about Edom, Moab, and the chief animal? I just want to make the Okay. point Só quer fazer um ponto, that God's church are going to be swept away, que a igreja de Deus vai ser varrida, and it's already too late e já é tarde demais to avert the crisis. para evitar essa crise. All that's going to happen Tudo isso acontecerá is that a remnant are going to be saved. de que um remanente será salvo. Remanescente vai ser salvo. Glad you're awake. Estou feliz que vocês estão acordados para me So, corrigir. what am I teaching? E o que eu estou ensinando é... That there are going to be another church after the Seventh-day Adventist Church? You're making a question, right? Yeah. Será que vai ter uma nova igreja depois da igreja adventista do sétimo dia? Yes Você falou yes. Isso é triunfante. and no, Sim e não. both at the same time. Duas ao mesmo tempo. You can't have more than 7 churches, Você não pode ter mais do que 7 igrejas. but we have a plan to get around that. Nós temos um plano para resolver isso.
that Scripture sheet teaches, not some Não, human não é um plano wisdom. que ele inventou, mas sim a Bíblia fala. So last year we did a study on Esther. No último ano nós fizemos um estudo sobre o livro de Esther. So I'm just going to comment. Vou fazer simplesmente um comentário. We all know the story of Esther Todos nós conhecemos a história de Esther, because you studied that this week porque você estudou isso, Esther? with the Ahasuerus, Daniel 11 verse. Yeah, superficial, but yeah. Yep. So Nós you've- mencionamos o livro de Esther com aquele Assuero, quando o irmão Ariane apresentou. So you've gone through Esther, Vocês então, vamos sobre o livro de Esther. and Esther is about building churches? E o livro de Esther é sobre construir igreja? No, Não, it's about marriage. é sobre casamento o tema do livro. Two women Duas mulheres are going to marry one man. vão casar com um homem. Are you allowed to do that? Será que você pode fazer isso? It's adultery. You can't É do that. adultério, você não pode fazer isso. So remember we had 3 days equals 46 Vocês years. lembram que a gente fez aquela comparação 3 dias igual a 46 anos? Some people think we're loose on our biblical interpretation. Algumas pessoas acham que nós somos um pouco frouxos, assim, relaxados com a nossa interpretação bíblica. But what we learn from the book of Esther Mas o que nós aprendemos no livro de Esther, is that those women represent churches. que aquelas mulheres, as duas mulheres representam igrejas. But worse than that, Pior do que isso, they represent the same church. pior do que isso, eles representam a mesma igreja. Because in God's church, Porque na igreja de Deus there are wise and existem foolish. sábias e tolas. And you can guess who's the wise and who the foolish. E você pode tentar adivinhar quem que é a sábia e quem é a tola. Because the foolish Porque a tola, wife a mulher tola, is a going to be esposa, divorced, vai ser divorciada, just like happened to the Jews. como aconteceu também com os judeus. And then God's going to go into covenant with the wise wife. E Deus vai entrar numa aliança com a esposa sábia. And the foolish wife is Vashti, and the Ye- wise wife is Esther. A esposa, na história de Esther, que é a tola, é Vasti, e aqui a sábia é Esther. So we're not teaching there's going to be a new church. Nós não estamos ensinando que vai existir uma nova igreja, But what we are teaching mas o que nós estamos ensinando é is that the structure is going to be swept away. que a estrutura vai ser varrida. And out of that destruction, a remnant will be E saved, dessa destruição dessa estrutura, um remanescente sairá, symbolized by Esther. que está simbolizado por Esther. So we could think about this in many different ways. Hã? Um remanescente será salvo, simbolizado por Esther. So we could think about the church militant and the church Nós triumphant. também podemos pensar na forma igreja militante e igreja triunfante. Hopefully terms that you've heard before, Eu espero que sejam termos que vocês já escutaram isso antes, but maybe misunderstood. mas muitas das vezes tem mal entendido. The church militant A igreja militante doesn't mean they're angry or there's some kind of military. não quer dizer que ela está brava ou tem uma forma tipo militar ou alguma coisa assim. The inference is something different. Está se referindo a algo diferente. It's a church that's at some level in disobedience. Num nível, é uma igreja que está em desobediência. And who's disobeying God E quem é que está desobedecendo a Deus? in the church militant? Na igreja desobediente, militante, desculpa, na igreja militante. It's those wicked, it's those foolish, São as tolas, os ímpios, it's the tares, são os joios, it's the wicked fish. são os peixes ruins, There's many symbols that represent that pecaminosos. group. Várias simbologias representam esse exemplo. So in the church militant, you have the wise and foolish. Na igreja militante você está formado por tolos e sábios, And when the foolish e quando as tolas are taken out of the church, são retiradas da igreja, then all you're left with the wise. então o que sobra na igreja somente são os sábios. That's the definition of the church triumphant, Essa é a definição da igreja triunfante, which is the story of Esther. que é a história de Esther. So that's what the scriptures teach É isso que a Escritura ensina is going to be happening. que vai estar acontecendo. Matthew 25, the book of Esther, other Bible stories as well. Mateus capítulo 25, Esther e outras histórias da Bíblia. So we're here, Então nós estamos aqui, and we went from 1798 to 1844. nós somos de 1798 a 1844. First and second messages. Primeira e segunda mensagem, Then the third comes, e a terceira mensagem então entra na história. and its arrival E ela chega na história, in October 1844 dia 22 de outubro de 1844, started a journey. e começa a sua jornada, a terceira mensagem angélica, na história. And Ellen White speaks E Ellen White comenta aqui of an angel joining this de um third anjo angel. se juntando a esse terceiro anjo. So let's put it down this way. Nós vamos colocar dessa forma aí. So there's an angel that's going to come down. Existe um anjo que vai descender. And she speaks about this angel many times. E ela fala sobre esse anjo várias vezes. And we know
where this angel is located in Scripture E nós sabemos onde esse anjo está localizado na história, na Bíblia, na Escritura, because she gives a number of clues about it. porque ela dá algumas dicas de como vai ser esse anjo quando ele descende. The vast majority of the time, A maioria das vezes, she quotes either the whole Bible verse or part of the verse. quando ela cita, às vezes, o versículo inteiro ou parte do versículo. And the verse that she quotes E o versículo que ela cita is Revelation 18, verse 1. é Apocalipse 18, versículo 1. This angel comes down from heaven Esse anjo que descende do céu, and lightens the earth with its que glory. ilumina a terra, toda a terra com a sua glória. And she says, when this happens, Quando isso acontecer, quando esse anjo descender e iluminar toda a terra, so this is 14, isso é 9, 14, 11, versículo 9 a 11. and this is Apocalipse. 18, Esse é Apocalipse 18, Verse versículo 1. but we saw Então nós vimos que when 18 verse 1 came, quando o verso 18 desceu, o verses, capítulo 18 desceu, verses 2 and 3 came with it. o versículo 2 e 3 também desceram junto com ele. So when this angel comes down, Quando o anjo descende, então, and I've described what an angel is, e eu descrevi para vocês o que um anjo é it's a symbol um of símbolo the Holy Spirit do Espírito Santo, bringing light trazendo luz onto an existing Bible passage. numa passagem da Bíblia já existente. This is not mysticism or Isso spiritualism. não é um misticismo, um espiritualismo. It's not people having dreams and visions. Não é pessoas tendo sonhos ou visões. This is straightforward Bible study Simplesmente nada mais é que estudo da Bíblia, that can be explained, recognized, and defended. que pode ser explicado, reconhecido e defendido. So when this angel comes down, Quando esse anjo descende, the third angel o terceiro anjo is going to be empowered, vai receber o seu fortalecimento, just like in this history. da mesma história que aconteceu aqui naquele momento. First angel running through history, Primeira mensagem, primeiro anjo corre na história, the new light então nova luz based upon existing Bible passages come, baseado em passagens da Bíblia já existente aparece, and they give added emphasis or power to this message that's running então through. adiciona mais ênfase ou poder para essa mensagem já existente. And the same happens here, A mesma coisa que acontece ali no segundo, and the same is going to happen here. o mesmo que vai acontecer aqui no terceiro. So it's this that we want to focus on. Então é nesse fortalecimento da terceira mensagem que nós queremos nos basear. Ellen White's clear Ellen White é clara that this event que esse evento happens in 1888. aconteceu em 1888. Let me see if I can find the passage that deals Ela with vai that. buscar aqui se tem uma passagem que lida com isso. Ele vai buscar. So this is in your notes. Está nas suas anotações. In my version, it's page 14. 14 is at the end. This one here. Página 46. Página 46 is going to be the last one. Which one is? It's Review and Herald, 1888. 1888. The No, particular 1892. 1892. Next one. 1892. Página 57, primeira citação, tá? This one over here. The beginning of the Begin- outcry? Yep. Ok. So Página 57, tá? Mensagens Escolhidas, volume 1, página 362, parágrafo 4. in this passage, Nessa passagem, we're going to see a number of things. nós vamos ver um número de coisas. If you look at the bold section, Se você olha na parte que está em negrito, we're going to just read that small portion, then read the whole passage. nós vamos ler um pouquinho daquela parte, depois nós vamos ler tudo. The time of test is just upon us. Estamos lendo a parte em negrito. O tempo de prova está exatamente diante de nós, For the loud cry of the third angel. pois o alto clamor do terceiro anjo, So an angel cries, então o anjo clama, but it doesn't cry loud. mas ele não clama de forma alta. She's going to now describe Então ela agora vai descrever when the third angel will cry loudly. quando o terceiro anjo vai descrever de uma forma mais alta ainda. And the way it cries out aloud Na forma que ele clama de forma alta, is when it receives power. quando ele recebe poder. So you could think of me speaking Você pode pensar da forma que eu estou falando, with my microphone on or off. com o meu microfone ligado ou desligado. My microphone is giving power to my voice. O meu microfone está dando poder para a minha voz. But I could be speaking Mas eu poderia estar falando before that. antes disso. So here the third angel is speaking, Aqui é a terceira mensagem angélica está falando. then it's going to receive power Então vai receber poder when the angel of Revelation 18 comes down. quando o anjo Apocalipse 18 descende. This is 1888. Isso é 1888. And we know this is so Nós sabemos que isso é verdade, because she says in the second part that's highlighted, porque na segunda parte que está aqui em negrito, this is the beginning of the light of the angel whose glory shall fill the whole earth. aqui fala, este é o princípio
da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. So when it says glory shall fill the whole earth, Quando você vê aqui a sua glória vai encher a terra, she's paraphrasing Revelation 18 verse 1. ela está parafraseando Apocalipse capítulo 18, versículo 1. You have to be able to see that to know where to place this. Você precisa ver isso para você saber onde localizar essa citação. Apocalipse 18, versículo 1. So the other thing we want to notice is the year this was written. Você gostaria de saber também que ano que isso foi escrito? Está escrito lá, foi no ano 1892. In 1892. 1892. So here's 1892. Aí está 1892. And how many years later is that? E quantos anos são depois de 1888 a 1892? 4 years. 4 anos. That becomes significant. Isso também tem um significado para isso. So let's read the passage. Vamos ler the entire passage, right? Vamos ler toda a passagem agora. O título se chama O Começo do Alto Clamor. Que todos o que alegam crer que o Senhor virá em breve, examine as Escrituras, como nunca dantes, pois Satanás está resolvido a tentar todos os artifícios possíveis para manter em trevas as almas e cegar a mente aos perigos dos tempos em que vivemos. Tome todo crente a Bíblia com oração fervorosa, para que seja esclarecido pelo Espírito Santo quanto ao que é verdade, a fim de que possa conhecer mais de Deus e de Jesus Cristo, a quem enviou. Buscai a verdade como os tesouros escondidos e decepcionai o inimigo. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Pois é a obra de cada um a quem veio a mensagem de advertência, exaltar a Jesus e apresentá-lo ao mundo como foi revelado em tipos, prefigurado em símbolos, manifestado nas revelações dos profetas, patenteado nas lições dadas aos seus discípulos e nos maravilhosos milagres operados em benefício dos filhos dos homens. Homens, examinai as Escrituras, pois são elas que testificam dele. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 362, parágrafo 4. So we're going to make some comments here, Nós vamos fazer uns comentários aqui, but I'm only going to paraphrase some things. mas eu vou parafrasear algumas coisas. So hopefully you'll be able to keep up E eu espero que você vai ser capaz de manter as I skip through. ao continuarmos. So all of us believe that the Lord is coming soon. Todos nós acreditamos que o Senhor em breve estará voltando. And if you believe that, E se você acredita nisso, you're supposed to be studying the scriptures as never before. você deveria estar estudando as Escrituras como nunca dantes. Because Satan Porque Satanás, wants to keep everybody in darkness and blind porque ele quer manter todas as pessoas na escuridão e na cegueira, to the dangers in which we are presently living. para os perigos que estamos vivendo presentemente. We're all supposed to take up our Bible Nós todos somos chamados a buscar a nossa Bíblia and pray e orar so that we might find truth. para que nós possamos buscar encontrar a verdade. Now this truth Essa verdade is hidden. está escondida, são tesouros escondidos. And if something's hidden, E se algo está escondido, buried in the ground, está enterrado no solo, how do you expect to find it? como é que você então vai achar algo se está escondido, né, enterrado debaixo do solo? And if you think about the literal, Se você pensar disso de uma forma literal, you can either do hit and miss, você pode fazer, you just guess, até você pode tentar, né, adivinhar onde que está esse tesouro escondido, or you could get some help ou você pode talvez buscar uma ajuda with equipment. com um equipamento. But the point we want to see Mas o ponto que eu quero mostrar, is that the truth que é a verdade, that you need to understand, que você precisa entender, if you think the Lord is coming, que se você acha que Deus está vindo, is not going to be found on the surface. não vai ser encontrado na superfície. So you're not going to just be able to read Bible Você não verses simplesmente vai ter que olhar os versículos da Bíblia and think you know what's happening. achando que você já sabe o que está acontecendo. You have to put some effort Você tem que botar esforço, because these truths are hidden underneath. porque essas verdades estão escondidas debaixo. People complain As pessoas queixam-se that the methodology that we use que a metodologia que nós usamos is too academic, é muito too acadêmica, time consuming, demora demais, and it's too difficult. é difícil de It entender, takes effort. tem que ter muito esforço da nossa parte.
And I'm saying this is agreement with inspiration E eu estou dizendo para vocês, essa metodologia está de acordo com o espírito de profecia. because the truths that we need Porque as verdades que nós precisamos, are buried. elas estão escondidas, estão enterradas. And we need to know what buried means. Nós temos que entender que a palavra em inglês é buried, que ela usou, tá? Quer dizer, Every single, enterrada. every single one of us can read the words, Qualquer um de nós podemos ler as palavras, but we don't know what the truth of those words mas is. nós não conseguimos entender qual é a verdade dessas palavras. They're hidden to our understanding. Elas estão escondidas ao nosso entendimento. And so to get enlightened on that, you need the work of the Holy Para Spirit. que você possa receber a luz, né, ou entender isso, precisa do trabalho do Espírito Santo. It says it straight here, enlightened by the Holy Spirit as to what is truth. Está dizendo aqui, qual que é a palavra? Just before that. Esclarecido pelo Espírito Santo, eu posso conhecer. Conta o que é verdade. Before the hidden treasure. About Before the hidden a line, treasure. line or two before. Tome todo crente com fervorosa que estabeleça. Ok. Tome todo crente a Bíblia com oração fervorosa para que seja esclarecido pelo Espírito Santo. So you need to be clear Então você tem que estar claro what the truth is, the present truth o que a verdade presente é, that needs to be discussed and understood que precisa ser discutida e entendida in the history when this is written. na história quando isso foi escrito. It's written in 92 Essa história foi escrita em 1892. and you're in the history of E 1888. você está vivendo essa história de 1888. Você está nesse período. The history of the empowerment of the third angel. Na história quando o terceiro anjo foi fortalecido. There are specific truths that you need to know Existiam verdades específicas que você precisava saber and they're hidden. e eles estão escondidas. Think about the consequences of that. Pense nas consequências disso. These are not new truths. Essas não Sorry, são- these are not old truths. Isso não são verdades velhas. Ellen White says that we need present truth, Ellen White nos disse que nós precisamos de verdade presente. and we don't understand what present truth is. E nós não entendemos o que a verdade presente significa. Because Ou the é. thing that I'm going to say now, O que eu vou dizer agora para vocês, a number of you, perhaps many of you, will object to. talvez vários de vocês vão ter uma objeção do que eu vou dizer agora. Present truth Verdade presente is not truth that needs to be discussed in the present situation, não é verdade que tem que ser discutida na situação presente que estamos. because that's how we usually define present truth. Porque essa é a forma que nós então definimos verdade presente. Like this. É como assim? What should we talk about? O que a gente deveria conversar então hoje aqui? We'll talk about something that's relevant, Vamos falar de uma coisa que é relevante and we think that's present truth. e a gente acha que isso é verdade presente. But the way Ellen White uses present truth, Mas como a Ellen White usa essa forma, esse termo, verdade presente, it's hidden. está escondida. If it's hidden, then no one's found it yet. Se está escondido, ninguém conseguiu encontrar ainda. Say amen if you can see that. Me fala amém se vocês conseguem ver que essas verdades estão escondidas. Alguns de vocês conseguem ver isso? Amém? Because some people can see if it's hidden, no one's found it. Se você está escondido, ninguém conseguiu achar, está enterrado. Okay, so here's the difficult bit. Agora está um pouquinho mais difícil, dificuldade. 2017, Em 2017, we'll know todos nós sabemos how to dress, como nos vestir, how to eat, como nos alimentarmos, and where to live. onde deveríamos estar vivendo. Because the truth Porque that's contained in those messages Porque a verdade contida nessas mensagens was delivered to us foi entregada para a gente over 100 years ago. mais de 100 anos atrás. It's not hidden Não está, treasure. isso não é um tesouro escondido ou enterrado. And the definition of present truth that we use A definição da verdade presente que nós usamos is truth that's hidden and needs to be discovered são verdades que estão escondidas, enterradas, que precisam ser descobertas, to help you to stand in the coming events. para que possa te ajudar você ficar de pé nos eventos vindouros. So when you see that, Quando você vê isso, you know by that definition você sabe por aquela definição, that the Reformed message is not a present truth message. você vai saber que a reforma da mensagem, uma mensagem de reforma não é verdade presente. Which is why we do not discuss it at our prophecy schools. Essa é a razão porque a gente não discute isso nas nossas acampamentos proféticos. Because it's not hidden truth. Porque não é mensagens, tesouros escondidos, verdades escondidas. Past truths, Já é uma verdade passada, which of course have a relevancy to God's people. mas que, claro, tem uma relevância para o povo de Deus. We can't throw any past truth away. Nós não podemos jogar nenhuma verdade passada fora. We have to build upon it. Nós temos que crescer sobre elas. And in the dispensation in which we are living, E na dispensação que nós estamos vivendo, you can know for certain você pode saber com certeza that the Reformed message is not the present truth for this time. que
mensagem da reforma não é uma verdade presente para o tempo que estamos agora. when understood by the definition of this E passage, você consegue entender simplesmente pela definição dessa passagem, not by the definition that we normally use, não pela definição que nós normalmente usamos. because we normally say, Porque normalmente a gente diz, does that mean we don't need to do health reform? então quer dizer então que a gente não precisa fazer a reforma de saúde? Of course I'm not saying Claro que eu não estou falando nada disso. that. Health reform, A reforma de saúde, the main prophecy was given in 1863, a profecia principal da saúde foi dada em 1863. well over 140, 50 years Nós ago. estamos 140, 150 anos depois disso. It's not hidden to us, everyone knows. Não tem nada escondido para a gente, todos nós sabemos disso. Because when it talks about hidden, Quando aqui está falando de escondido, it doesn't mean hidden to an individual. não quer dizer que está escondido para uma pessoa. I know we shouldn't eat meat. Eu sei que a gente não deveria comer carne. No one ever told my sister that she shouldn't eat eggs. Ninguém falou para a irmã que ela não deveria comer ovos. Hidden treasure is not that. Tesouros escondidos não é isso. Hidden treasure, Tesouros escondidos, as it's being used in this context, como está sendo usado nesse contexto, is a message that deals with a corporate body. é uma mensagem que está lidando com uma corporação, o corpo da corporação. So none of us know something. Nenhum de nós sabe não sabe porque é escondida. It's yet to be discovered, Está ainda para ser descoberta. and then when it is, E quando será we're descoberta, required to accept it. nós somos obrigados a aceitá-la. So that's a hard saying for many people, Isso é um dito muito difícil de se dizer para muitas pessoas. but I'm not saying we É um should not discurso live difícil. reformed lives. Mas eu não estou dizendo que nós não temos que ter uma vida de reforma. She then goes on to say this: Então ela continua dizendo, the time of test is just before us. está continuando na mesma página 57, We're in the bold section. na parte que está em negrito. O tempo da prova está exatamente diante de nós. The test O teste is the third step, é o terceiro estágio, judgment. o juízo. and she says for, Ela diz então, pois, which means because. por causa, How do you know como você sabe, the test is just ahead of you? como é que você sabe que o teste está em frente de você? And just means near. Aqui diz no inglês just, quer dizer, está perto. You know no it's original. near. Você sabe que está perto, Because the loud cry of the third angel porque o clamor o alto clamor do terceiro anjo has already begun 4 years ago. já começou 4 anos atrás. And that beginning E esse começo was in the revelation of the righteousness of Christ. apareceu na forma da revelação da justiça de Cristo. She reiterates this point. She says that event is the beginning. E aí ela diz de novo no negrito, este é o princípio, So 1888 1888, is the beginning é o começo of the empowerment of the third angel. do fortalecimento do terceiro anjo. And everybody who studies this topic understands and accepts that. E todo mundo que estuda esse assunto entende e compreende isso. But Mas, it doesn't carry on through history. it doesn't care. Mas não continua sobre a história. Não continua na história o fortalecimento. The empowerment of Doesn't the third, continue on. it doesn't carry on. Ok. O que ele está querendo dizer aqui é que o fortalecimento que aconteceu em 1888 não continua progredindo na história, o terceiro anjo sendo fortalecido. We all know Todos nós sabemos that generation died. que aquela geração morreu, There's not been a Sunday law, não houve uma lei dominical and it's still not here. e ainda também não chegou essa lei dominical. It's incorrect É incorreto to conceptualize this model conceptualizar esse modelo in this way. dessa forma. To say the empowerment of the third is just carried on through history. É errado você pensar que a terceira mensagem, quando fortalecida, ela continua através de toda a história até chegar no decreto dominical. I don't have the time Eu to não tenho prove tempo this, para provar isso para você, but we're supposed to break these histories. mas nós temos que fazer um break, um gap, uma separação, uma quebra. So we're going to break these histories into discrete Nós vamos quebrar essa história portions. em porções discretas. And when we do that, Quando a gente fizer isso, then we can begin to see what happened. nós podemos então começar a ver o que aconteceu. The work that God wanted to do O trabalho que Deus quer que você faça never happened, it never materialized. nunca foi materializado, nunca aconteceu. The empowerment stopped somewhere. O fortalecimento parou And em the algum question lugar. is, E a pergunta why? é, por que parou? If you've looked at 1888, Se você olhar os materiais de 1888, or you ask people who are familiar with ou this, você pergunta às pessoas que que conhecem essa mensagem de 1888, why did that reform fail? eles iam perguntar para eles por que aquela reforma que chegou aqui falhou. Who does everybody blame? Aí quem que eles culpam, quem que eles usam para culpar porque essa mensagem falhou?
They blame the leadership. Eles culpam, né, essas pessoas, culpam a conferência geral, They a said liderança. if the leadership have got their act together, it wouldn't have failed. Se a liderança naquele momento tivesse tudo, né, tivesse de acordo, essa mensagem não teria falhado. But if you study line upon line, Mas se você estudar linha sobre linha, history upon history, história sobre história, you'll know that that is not true. você sabe que isso não é verdade. And it's only by doing that you can be certain of that truth. E só fazendo essa forma de estudo você pode ter certeza dessa verdade. This history here, Essa história aqui, the history of the a Millerites, história millerita, who are the leaders? quem eram os líderes naquela época? Guilherme Miller? No. Não. Remember, All the leaders. what Ok. church is this? Lembra-se, que igreja era essa? Sardis, Sardes e que mais? Philadelphia. Filadélfia, certo? So this is the PF. church of Sardis. Filadélfia. A igreja de Sardes e Filadélfia. These are the conference pastors. Esses são os pastores daquela era da conferência. This is the ministers São os pastores, os ministros of the Presbyterians, the Methodists, the Baptists. das igrejas presbiterianas, metodistas, batistas. These are the men who went to the seminaries. São as pessoas que foram para os seminários teológicos. That's the leaders. Esses são os líderes. And they all fail the test. E todos eles falharam esse teste. They don't accept the message. Eles não aceitaram a mensagem. And in June 42, Em junho de 1842, they shut the door on the message. eles fecharam as portas para essa mensagem. This is the work of the enemies here. Esse é o trabalho dos inimigos que nós marcamos aqui. So the leadership reject the Millerite movement. Então a liderança rejeitou a mensagem millerita. Did the Millerite reform movement go from success to success? Vocês acham que a história millerita foi de sucesso a sucesso? Yes. Sim. Did they pass the test? Será que eles passaram o teste? Yes. Sim. And they did that Eles fizeram isso. despite the leadership failing. Mesmo que a liderança lá falhando eles, the leadership failing them or failing? Just failing. Ok. Mesmo eles passaram o teste, mesmo quando a liderança estava caindo, estava falhando, estava não passando no teste. Go to the time of Christ. Vai no tempo de Cristo. What did the leadership do there? O que eles fizeram, a liderança fez no tempo de Cristo? Accept the message of reform or not? Você aceita a mensagem da reforma ou não? They reject it. Eles rejeitaram. Did the message go through successfully? Você acha que a mensagem foi de uma forma com sucesso? Yes. Sim. Giving you two histories. Me dá duas histórias. Go to the time of Jeremiah. Vai na história de Jeremias. Did the kings listen? Você acha que os reis escutaram o que they- Jeremias falou? No, they didn't. Eles não escutaram. Did God's will happen? A vontade de Deus aconteceu? O que Deus estava planejando aconteceu? Of course Sim, it did. claro que aconteceu. So there's three stories. Então são três histórias. You can go through story after Você story, pode ir história mais história atrás de and história. you'll see a consistent pattern. Você vai ver um padrão de repetição The consistente. leadership never accepts. A liderança nunca aceita. Ellen White Ellen White, comments on this. ela comenta sobre isso. She calls them the ecclesiastical authorities. Ela chama as autoridades eclesiásticas. That's the fancy way of saying the church leaders. É uma forma mais bonita de dizer os líderes da igreja. She says they never accept. Ela fala, eles nunca aceitaram. So it shouldn't have been a surprise Não deveria ser para a gente uma surpresa that they didn't accept. que aqueles não aceitaram aqui também em 1888. That's a given. Esse aqui já é uma coisa que a gente já sabe que vai So we acontecer. have to look elsewhere Então a gente tem que procurar em outro lugar, of why the message and the mission failed. porque então que essa mensagem falhou. Who does it rely upon? Essa mensagem estava sendo baseada, estava dependendo-se de quem? Two men. Dois homens. And the two men failed their mission. E os dois homens falharam a missão deles. One ends up going into an adulterous life, Um deles termina a vida dele em adultério, numa vida de adultério, and one, e um outro dele, in direct rebellion against Ellen White, de uma forma direta e rebelião aberta contra Ellen White, forms an association forma uma associação with the head of the medical missionary work, com o líder do trabalho médico missionário, Kellogg, Kellogg. and he gets swept away. Ele vai ser derrubado. The reason why the reform message here failed A razão por que essa mensagem falhou, cannot be blamed upon the leadership, você não pode ser simplesmente culpado na liderança. but we have to put the blame on the messengers. A gente tem que colocar a culpa nos mensageiros. This should be a stark warning to each of us. Isso deveria ser uma start. Yeah, it should wake us up Isso deveria despertar-nos com esse fato, of the dangers that we're in. dos perigos que nós estamos. It's easy, É muito fácil, if that's even the right way of expressing it, se talvez seja uma forma correta de se dizer, for these people who are raised up to be swept away and lost. que esse povo que foi levantado aqui de forma fácil ser derribado e tirado.
because they can't handle that pressure porque eles não conseguiram suportar essa pressão of the constant bombardment that they receive, do bombardeio constante que eles receberam, the rejection and the insults. as rejeições e os insultos que esses dois homens receberam. So here's 1888, Então, em 1888, and it's the empowerment of the first é o angel. fortalecimento do The terceiro third anjo. angel. Do terceiro anjo. So I want to go back Eu quero voltar um pouco, because this porque isso is 3F, é o fortalecimento da terceira mensagem. and this is judgment. E isso também é juízo. So we want to think about this. Eu quero que pensamos dessa forma. Did they receive a warning Será que eles receberam uma advertência that this was going to happen, que isso iria acontecer? or did it just come out of the blue? Ou simplesmente apareceu assim, sem mais, sem menos? Of course they have to have received a Claro que eles warning. teriam que ter recebido uma advertência. So let's discuss that. Vamos discutir isso aí então. We've got the year 1844. Nós temos o ano 1844. In the year 1844, No ano 1844, Ellen White is raised up as Ellen a White prophet, ela é erguida como uma profetisa. and she receives her first vision. Ela recebe a sua primeira visão. It's an open vision, which means it's in the public. Foi uma visão aberta, ou seja, ela estava no meio do público, das pessoas. She has a public vision there. Ela tem sua visão aberta. Now I want to read a short passage to you, Eu vou ler uma parábola, uma frase bem curta. and it's Just taken, go, I'll translate. from the Review and Está Herald. tirado de Review and Herald, novembro 25, 1844. It says, those who are engaged in proclaiming the third angel's message Aqueles que estão decididos em proclamar a terceira mensagem do terceiro anjo, a mensagem do terceiro anjo, are searching the scriptures upon the same plan estão investigando as escrituras baseadas no mesmo plano that Father Miller adopted. que o pai Miller adotou. So there are people who are studying the third angel's message, Então existem pessoas que estão estudando a terceira mensagem angélica and they're going to use the same rules that William Miller e used. eles vão usar a mesma regra que Guilherme Miller usou. And when did she write this? E quando foi que ela escreveu isso aqui? 1884. 1884. 1884. How many years is this? Quantos anos passaram aí, irmãos? 40 years. 40 anos. So you've got a 40-year ministry of Ellen White, Você já tem um ministério de Ellen White de 40 anos, and this is the first warning that she's e given essa é a them. primeira advertência que ela dá. It's like, if you think about the Navy, it's a shot over your bows. É como It's se a você estivesse warning shot. pensando num navio, né? Você tem um mar, a terra está chegando, é a primeira advertência. She's primarily addressing the leadership Ela está primariamente advertindo a liderança, because there's some background to this. porque existe um contexto nisso. She's in trouble with the leaders, Ela está tendo dificuldades com a liderança. and she's saying, let me warn you, Deixa eu dar uma advertência para vocês aqui. today, Hoje, in em 1884, 1884, God has already got men Deus já tem homens in his church na sua igreja who are doing what? que estão fazendo o quê? Who are proclaiming the third angel's Que estão message, proclamando a terceira mensagem angélica, and they're doing it in the correct fashion. e eles estão fazendo da forma correta. And what she's E inferring o que ela está querendo dizer com isso? is that the rest of you are doing it wrong. Que o resto de vocês estão fazando errados. So here's another attack that she's giving Há mais um ataque to the leadership. to the Ela leadership. está fazendo mais um ataque contra a liderança. 1884. Tá, they just want to know the passage. Está na apostila. Página qual? 57. Embaixo. So there's some history that precedes this. Tem umas histórias que precedem isso. Before this event, leading up to it, Antes desse evento que levou a isso, the leadership are tired of Ellen White a liderança já estava cansada da Ellen White. because she keeps on judging them. Porque ela continua julgando as pessoas. Worse than that, Pior do que isso, she publicizes their crimes, e ela escreve, né, ela põe público o crime dessas pessoas. puts them into the church document, sends them to people, E põe no documento da igreja e manda para as pessoas. and they begin to find this intolerable. E eles já começaram a ver que isso era intolerável aceitar isso. It's not easy to attack a prophet, Não é muito fácil atacar uma profeta. so they do it this way. Então, da forma que eles vão atacá-la, They say dessa forma. this is Ellen White's writings. Esse aqui é os escritos da Ellen White. 95% of it is all good, Eles falam 95% dos escritos dela tá bom, é bom, but there's this 5% here mas existe uns 5% ali where she's giving her own thoughts, que ela está dando seus pensamentos, suas ideias, suas opiniões, her own ideas. suas próprias ideias, In essence, she's meddling into people's affairs. ou de outra forma está se metendo nos negócios
nos afazeres das outras pessoas, ela está se metendo em negócios que ela não tinha que meter. This is inspired, this is uninspired. Isso aqui é inspirado, mas isso de 5% não é inspirado. Now you can imagine Você imagina, então, that uneducated people like us que pessoas, né, que têm um nível educacional como nós aqui, would have been shocked by such sentiments, would be shocked. as pessoas como que têm um nível educacional provavelmente iam ficar chocados com esse tipo de declaração. How can you believe that? Como é que você pode acreditar nisso? Worse than that, how do you know which bits are true and which bits are not? E como é que você vai diferenciar o que então é verdade, o que não é verdade? Como é que é isso? And they said, didn't you know Você não sabia. that there are portions of the Bible that are the same? E ao mesmo tempo eles também falaram assim, também na Bíblia tem a mesma coisa. It's not just the issue with the spirit of prophecy. Também não é só o espírito de profecia, SOP, espírito de profecia, it's Oh, EOP. EDP, espírito de profecia. And the Bible, E a Bíblia também all the same. é a mesma coisa, nem tudo é inspirado. And they actually went into documents. Então eles começaram a fazer So they documentos. documented this, published it, E eles documentaram e publicaram isso, showing Bible passages mostrando passagens da Bíblia which were uninspired. que não foram inspiradas. They might have been some odd comment that someone wrote. Talvez, provavelmente, tinha eles falaram que era um comentário bizarro, antigo, odd. Ele falou odd use, Yeah, right? just a Odd quer few. dizer absurdo, uma coisa que não faz sentido. So this is the length that the leadership would go Então, as coisas que a liderança fazia para poder, to begin to reject Ellen para White. começar a rejeitar Ellen White. So God's going to respond, Então, Deus vai responder. and in Em 1884, 1884, it's the last year that Ellen White receives the vision. é a última vez que ela recebe uma visão aberta. She has no more visions Ela não tem mais visão after that year. depois desse ano. Open visions. That's what I was going to say. in a Ok, minute. sorry. Não tem mais visão. Desculpa, eu pulei. Não tem mais visão. That are in public. Que são públicas. Every other vision she has after that are private in her own room. Todas as outras visões que ela teve, ela foi de forma particular na própria sala dela, na casa dela. Which she would call night vision. Que ela chamava de visões noturnas. Here we are, the first test. Então nós estamos aqui no primeiro teste. And what's already happened? E o que está acontecendo já aqui? The leadership, A liderança, the structure of the church a estrutura da igreja, have already walked away and destroyed themselves. já se afastaram, já se destruíram a si próprios. And it happened here. E aconteceu naquele ponto, 1884. Before the empowerment, Antes desse fortalecimento dessa mensagem, em 1888. there was the warning. Ali chegou a advertência. How many years? Quantos anos tem aí? 4 years. 4 anos. One warning is not enough. Uma advertência não é suficiente. God is really good. Deus é muito bom. He's going to give him another warning. Ele vai dar mais uma advertência. Now, this second warning A segunda advertência is stronger. é mais forte. This isn't in your notes, I don't think. Isso não está nas suas notas. So we'll give the reference. A referência está Review and Herald, junho 29, 1886. Okay, what's the date? Qual que é o ano? 1886. 1886. This is not a coincidence. Isso aqui não é uma coincidência. Here we go. Olha ali, nós estamos mostrando. Right in the middle, Bem no meio, it's going to give a second warning. ela vai dar uma segunda advertência. You get 2 warnings Você já tem 2 advertências before the third step. antes do terceiro passo. I want us to understand really clearly. Eu quero que nós entendamos de uma forma bem clara. We already had our 2 warnings Nós já tivemos as nossas 2 advertências back at 9/11. aqui em 11 de setembro. There's no more warnings to give. Não tem mais nenhuma advertência para ser dada. All we have to do now is accept those warnings and live in accordance with A them. única coisa que nós temos que fazer é aceitar essas advertências e viver de acordo com essas advertências. So this is what she's going to say here. Essa então que ela vai fazer aí. And she's again addressing the leadership. E ela está aí então relacionando com a liderança. She says the scriptures are constantly opening to the people of God As escrituras estão constantemente abertas para o povo de Deus, because they don't believe that anymore, porque eles não acreditam mais nela, because they've got an agenda against her. porque eles têm agora uma agenda, um objetivo, né, atacá-la ou ir contra ela. There has always been, Sempre existiu and there always will be, e sempre existirá a truth, uma verdade, singular, verdade no singular, specially applicable to each generation. especialmente aplicável para cada geração.
This is the definition of present truth. Essa é a definição de verdade presente. There are many other truths, Existem muitas outras verdades, many precious truths, muitas verdades preciosas, but it's present truth that the flock needs now. mas é a verdade presente que o rebanho precisa hoje. She'll explain what the present truth is. E ela continua explicando o que isso significa essa verdade presente. So when you see this definition Quando você vê então essa definição and you tie it up with the passage we read earlier, e você conecta com as passagens que nós lemos antes, that this special truth que essas verdades especiais is buried. estão tesouros enterrados, It was not visible to previous generations, que não era visível para gerações anteriores, because if it was, porque se tivesse visível, they would have written about it eles já teriam escrito já and sobre isso commented. e comentado. So it wouldn't have been new light, Não seria então uma nova luz, because we would have understood it. porque a gente já teria entendido. I really do think that is clear for everybody to understand. Eu espero que isso seja claro para que cada um de vocês possam entender. Even if you object Mesmo que você to the objete conclusion, com a conclusão, mesmo que vocês não estejam de acordo com a conclusão, and we addressed that here, you remember, e a gente falou sobre isso aqui antes. I'm dealing with your mind. Meu trabalho aqui é lidar com a sua mente. I can't address your emotional response to what I Eu teach. não tenho como resolver a sua resposta emocional que você vai ter depois de receber essa But I mensagem. do know Mas eu sei, people get angry. as pessoas ficam nervosas e bravas, Someone like me says, quando uma pessoa como eu aqui dizendo the present truth is the prophetic message which will save you, que a verdade presente é uma mensagem profética que vai te salvar and it's not the reform message. e que não é a mensagem de reforma. The reform message has a vital part to play, A mensagem da reforma tem sim um ponto vital para participar, but it's not the gospel. mas não é o evangelho. It's there to support and help the gospel. É para ajudar e dar suporte ao evangelho. And we're in desperate need at the end of the world of a gospel, E nós estamos em necessidade desesperante no final dos tempos de receber o evangelho. because Adventists have found themselves lost. Porque os adventistas já se encontraram já perdidos. And we've known reformed truths for many decades. E nós sabemos a mensagem da reforma por muitas décadas. Because we try and get reforms Porque nós tentamos fazer reforma to serve a purpose that they were never designed for. para servir um propósito que nunca foi designado para ser feito. They were there to help, A mensagem da reforma estava para ajudar, not to save. não para salvar. So I'm going to repeat this. Vou repetir isso aqui de novo. There has always been and always will be a truth specially applicable to each generation. Sempre houve e sempre existirá uma verdade especialmente aplicável para cada geração. She's going to go to Noah Ela vai então agora tentar falar sobre Noé. as an example. Um exemplo que ela The vai falar. message given to Noah was present truth for that time. A mensagem de Noé foi verdade presente para aquele tempo. That's why today no one's building boats to be saved. É por isso que hoje ninguém está construindo uma arca, um barco para se salvar hoje aqui. Why? Por quê? Because it's not present truth. Porque não é verdade presente. Same message, A mesma mensagem, but it's not the same truth. mas não é a mesma verdade. The people that accepted that message, E se o povo tivesse aceitado aquela mensagem, they would have been saved from drinking the waters eles teriam sido salvos de se afogar aquelas águas do dilúvio. of the flood. Do dilúvio. And that is a really nice way of expressing this truth. É uma forma bem legal de falar essa verdade. Drinking the waters of the flood. Aqui fala tomando, engolindo as águas do dilúvio. So why would she even say Por that? que será que ela dizer isso, tomar a água do dilúvio? Have we got time to digress? I have a time to do it. Do we have time to digress and just Sim, address that? sim, então. Okay, let's just quickly Ela vai explicar um pouquinho digress isso and daí, address this issue. quando a passagem falou assim, que eles engoliram a água do dilúvio. Let's have a quick look at Noah. I like the story of Noah. Ele gosta da história de Noé. It's really nice, I like to. Here's the story of Noah, Aqui é a história de Noé. About 10 minutes. and he's going to begin to build his boat. Ele vai começar a criar, a montar esse barco. So here's the boat, Aqui está o barco. and he begins here. E ele começa a construir aí. And it's going to take how long? E vai demorar quanto tempo para construir esse barco? 120. 120 years. 120 anos. So here you've got 120 years, Aí você tem 120 anos. and this is the beginning. E aqui foi o começo, correto? What does God say about Noah? O que Deus fala sobre Noé? I've looked on the whole earth, Eu olhei em toda a terra and you're the only one who's e você é o righteous. único que é o quê? Justo. Right at the beginning. Bem no começo aqui já ele já fala que ele é justo. And what's everybody else doing? E o que o resto das pessoas estavam fazendo? They're only thinking evil Eles simplesmente somente o que estavam pensando era mal, coisas de maldade. continually.
de forma contínua. And the reason for A that razão disso era is because all the sons of God, porque todos os filhos de Deus, are we all the sons of God? será que nós somos os filhos de Deus? They went to the O world que eles fizeram? Eles foram para o mundo and they saw the daughters of men e eles viram as mulheres dos homens and they married them e eles se casaram com elas, right here. aqui no começo. And then the wives converted the men, E as mulheres converteram esses homens and now all they do is think evil continually. e agora tudo que eles estão fazendo é maldade continuamente, Except Noah. exceto Noé. So here, at the end of 120 years, Então aí quando termina os 120 anos, you're going to get the animals come on você vai ver os animais entrando na arca. in two lines, Eles two entram processions. em duas linhas, em duas processões. So they're clean Eles limpos, L-I-M, and unclean. P-O-S. Limpos e os não limpos, N-A-O, limpos. Can you put a little? Are we okay with that? Clean and unclean. Estamos bem com isso aqui? Duas camadas, limpos e não limpos, duas fileiras. Do we think animals are going to be saved? Você acha que os animais vão ser salvos? No. Não. If you have a pet, I'm sorry. Se você tiver um cachorro, me desculpa. Animals Dizer are not isso. going to be saved. Os animais não serão salvos. These are symbols. Isso aqui são símbolos. So, because I've only got 10 minutes, Porque eu só tenho 10 minutos and we're all familiar with this, e todos nós sabemos disso. you've got clean and unclean. Você tem os limpos e os não limpos. So here's a sheep, Aqui está uma ovelhinha and we already addressed this e before. a gente já falou sobre isso. What is it a symbol of? A ovelha é um símbolo de quem? Me. Dele, né? Nós. So this is a symbol of me. É um símbolo dele. Clean. Limpo. And this, Isso aqui, unclean, esse que não é limpo, we go to the book of Acts. no limpo de Atos, You're familiar with that na story. história de Atos, aquela história, A sheep comes down from heaven tem um lençol que vem do céu, full of unclean animals. cheio de animais o quê? Imundos. And God says, eat them up. E Deus fala para ele o quê? He says, Como esses "No." alimentos? Ele fala, não. And God says, don't call them unclean E Deus fala para ele, não chama eles de alimentos sujos, because they're clean. porque eles são limpos. And immediately, Então, they imediatamente, get a knock on the door ele recebe bate na porta da casa dele, from unclean animals, de animais impuros para ele, Gentiles. gentios. So we have a story here Então, nós temos uma história aqui about God's people do povo de Deus and the e Gentiles. dos gentios, They're going to be saved que serão salvos at the end of 120 years. no final de 120 anos. That's what the story of Noah teaches. É essa que a história de Noé ensina. There's 8 people here, Existiam 8 pessoas aí, but there's lots of people out here. mas muitas pessoas aqui do lado de fora. Who are these people? Quem são essas pessoas aqui? This isn't me, this is my brother. I'm going to get in Esse trouble for saying that. Ele falou aqui que não é ele, esse aqui sou eu. Que senão ele vai ficar em trouble, porque ele botou ele como limpo. Ele tá- Who are these people Quem são essas pessoas que estão aqui fora? that Noah's been preaching to? Que Noé está pregando para eles. He's been preaching to the church. Foi pregado para quem? Para a igreja. He says, get ready, Fala para eles, se preparem, because he doesn't believe in public evangelism. porque ele não acredita em evangelismo público. He gets his house in order first Primeiro ele prepara a casa dele, before addressing the unclean animals. para depois ele resolver o problema dos animais não limpos. I can assure you, Eu posso dizer para você, he was not preaching to his dog. eles não estavam pregando para o cachorro dele. And does everybody know what a dog is? Você sabe o que significa um cachorro? It's a Syro-Phoenician woman. Uma Syrophoenician fenécia, woman, a uma mulher Gentile. fenécia, uma gentia, uma mulher fenécia. Ciro-fenícia. He was preaching to people, Eles estavam pregando para pessoas. and the people were clean. E as pessoas were clean or were not clean? Were. As pessoas eram limpas. This is a symbol of God's church. Esse é um símbolo da igreja de Deus. And they reject the E message. eles rejeitam a mensagem. Someone asked me a question, Alguém me perguntou, because I said, porque eu disse, we're just here. nós estamos bem ali. And the person said, what about my family and friends? E o que acontece com a minha família, meus pais, meus parentes? I said, don't worry, Não te preocupes. they're unclean animals. Não se Sorry, preocupe. they're clean animals. Hã? They're clean Eles animals. são animais limpos. They're going to come in later. Eles vão entrar um pouquinho mais longe. If they're your friends, Se eles forem seus amigos, they might be unclean. talvez eles não sejam limpos. We're addressing this issue here. Nós estamos aqui resolvendo esse problema aqui All primeiro. these people are going to be wiped away. Todas essas pessoas serão varridas, serão destruídas. Where they close their probation, Em que momento eles fecham a aprovação Right here. dele? Nesse ponto ali. then when their probation is closed, Quando a aprovação dele está fechada, Noah's attention is going to be turned to these groups. a atenção de Noé vai ser direcionada a esse grupo. They come on the ark, Eles entram na arca, takes them 7 days, demoram 7 dias and they're saved. e depois eles são The salvos. door shut, A porta se fecha and then in 7 days it's going to e rain. depois de 7 dias começou a chover. But it's called what?
Mas como é que se chama isso? Flood, dilúvio. Dilúvio. L-U. Deluge. Dilúvio. U-V-I-O. There's a- So there's a deluge, Tem um dilúvio. the flood. O dilúvio. So let's look at this, because we want to look at symbology. Que nós queremos ver simbologia. Flood. Dilúvio. What is the flood? O que é o dilúvio? Revelation 12. Revelation 12. Apocalipse capítulo 12. We're not going to go to the verses because I'm going to run out A of gente time. não vai falar os versos que não vai ter tempo. The flood in Revelation 12 Tem uma palavra chamada dilúvio em Apocalipse capítulo 12. is the persecuting power Era o poder perseguidor during the 1260 durante os years 1260 anos that persecutes God's people. que persegue o povo de Deus. The woman in verse 1. A mulher que está falada no versículo 1 do capítulo 12. We all know that. Todos nós conhecemos essa And história. what is it symbolized by? E como é que está sendo simbolizado esse povo? Two things, Por duas coisas. but we'll go with the serpent. Nós vamos pegar aqui a serpente. And what does the serpent O do? que a serpente faz? Out of its mouth Da boca dela comes what? sai o que dela? A flood. Um dilúvio. Go to Daniel 9, Vai para Daniel capítulo you're 9. going to see the same thing. Você vai ver a mesma coisa. It begins with pagan Rome Começa com Roma pagã and it ends with a flood. e termina com um dilúvio. So this flood Esse dilúvio is going to be brought into the story of Noah. vai ser trazido aqui para a história de Noé. How can you drink the papacy? Como é que você pode beber o papado, então? We could go to a number of Bible passages Você pode ir em várias passagens da Bíblia, because the woman porque a mulher, has got a nice drink for you. ela está segurando o quê? Uma taça bem boa para te dar, It's called the wine of Babylon, que é chamado vinho da Babilônia. Revelation 18. Apocalipse 18. And she offers that to everybody. E ela oferece isso para todas as pessoas, She's really generous. de uma forma bem, ela é muito generosa. So these people here, Essas pessoas aqui, they're the church. que são a You igreja, know there's only one church on earth você sabe que só existe uma igreja na Terra, from the beginning, the middle and the end. do começo, meio e fim. These are Seventh-day Adventists. São adventistas do sétimo dia. S-I, it's I, não, it's Oh. I-A-S-D. Igreja Adventista. IASD. Igreja Adventista do sétimo dia. Church. Yeah. Seventh-day Adventist. Adventista do sétimo dia. Here they are. Aí eles estão, And because they don't want to come onto the ark, porque eles não querem entrar na arca, God's going to go Deus vai and address these people. começar então a resolver o problema com essas outras So pessoas. Ellen White comments on this group. A Ellen White comenta desse grupo And aqui, she says, because they don't want to go on the ark, a razão que eles não quiseram entrar na arca, they're going to drink eles vão beber, the tomar wine o vinho of the papacy Babylon, do papado da Babilônia, which is symbolized by the flood, que está sendo simbolizado pelo dilúvio, which is the persecution and the doctrines of that church. que são a perseguição e a doutrina dessa igreja So they're babilônia. going to drink the doctrines of Babylon, Então eles vão beber as doutrinas de Babilônia, and this is God's church, e essa aqui é a igreja de Deus, the Seventh-day Adventist church. a igreja adventista do sétimo dia. But there's going to be a remnant that are going to be saved. Agora vai existir um remanescente que vai ser salvo. There's a lot more to the story of Noah Tem muito mais na história de Noé than meets the eye. que a gente pode ver com nossos próprios olhos. And she brings it right in here. E ela traz aqui nessa citação que a gente estava dizendo. And let me tell Eu you, vou dizer para você, when this message got rejected, quando essa mensagem foi rejeitada aqui, we then went into serious apostasy. então aí a gente começou a entrar em apostasias sérias, And severas. there's a nice presentation, Existe uma I'm apresentação certain, in muito the boa. Portuguese that addresses this issue. Em português já que já fala sobre isso. It talks about the generational apostasy that happens in Adventism. Fala sobre a apostasia, a degradação das gerações que passa no adventismo. And this was only the second step. E esse aqui foi somente o segundo passo. But the rejection here, Mas a rejeição que aconteceu ali, or the rejection here, ou a rejeição do dilúvio aqui, leads these people conduz essas pessoas into such apostasy em tal apostasia that they're going to drink of the wine of Babylon. que eles vão beber do vinho da Babilônia. And what I want to tell O you que eu quero dizer para você is that these two lines, these procession, que essas duas linhas, essa processão, have another symbolic representation. também existe uma outra aplicação simbólica. And we can place this on a line. Nós também podemos colocar isso numa linha. It's right here Vai ser bem aqui, at the empowerment of the message. quando a segunda mensagem é fortalecida, At the empowerment of the message, no fortalecimento da when, mensagem, when the probation closes for this group, quando a aprovação fecha para esse grupo, that they're going to begin to drink. eles vão começar a beber, And it fully happens e acontece completamente at the Sunday law, na lei dominical, where they go fully into Babylon, onde eles vão completamente para a Babilônia accept all of her doctrines. e aceitam todas as suas doutrinas.
But that wasn't even the point I wanted to make. Isso não era nenhum ponto que ele quis dizer. This is the point I want to make. Ele quer fazer esse ponto aqui. Now, suppose a certain people, Agora, supostamente, existe um grupo de pessoas, you Adventist leaders, no qual vocês, adventistas do sétimo dia, say the following: que dizem o seguinte: we have all the truth that our fathers had. Nós- We don't want any more. nós temos todas as verdades dos nossos pais anteriores, nós não necessitamos nenhuma mais. It doesn't say It that. doesn't say leader. Ele só fala aqui, now suppose that certain people should say. Ele So tá- here, ali naquele ponto, they rejected Ellen White. eles rejeitaram Ellen White. She already warned them that two men have been raised up. E ela, ela já falou já desses dois homens que foram já levantados. Here, Em 1886, she's now expressing ela já está the expressando thoughts and sentiments that God's people have o pensamento e sentimentos que o povo de Deus tem in those hidden chambers that they've got naquelas câmaras secretas que eles estão, that nobody can see. que ninguém consegue ver. They say, Eles dizem, we don't need a prophet. nós não precisamos de um profeta, We've got all the truth that we need nós já temos todas as verdades que nós precisamos. because we're true to the Millerite movement. Porque nós somos verdadeiro para o movimento, para a história millerita. So they claimed, Como eles estavam, né, como eles disseram, né, But assim they que eles were, disseram. Mas eles não estavam, não because eram. they're not even preaching the third angel's message according to the right rules. Eles nem estavam pregando a mensagem do terceiro anjo de acordo com as regras de interpretações corretas do fato do pai Miller. She says, suppose someone said that, Ela fala assim, supostamente alguém disse isso. and we don't want any more truth, E a gente não precisa de mais nenhuma verdade. in parentheses, from Wagner and Jones, Em parênteses ele está colocando assim, ou seja, de Wagner e Jones. and the God of heaven should send them a message. E o Senhor do céu deveria mandar-lhes uma mensagem. Does he send them a message in 1888? Será que o Deus mandou uma mensagem para eles em He 1888? certainly does. Certamente ele manda. And what are they going to do? E o que eles vão fazer? They're going to fail the test. Eles vão falhar o teste. Why would they fail? Por que então eles falharam o teste? Because of the prehistory. Por causa da história precedente. And many people who study the 1888 message do not appreciate this history. Muitas das pessoas que estudam a mensagem de 1868 não conseguem, né, apreciar ou ver todas essas coisas que aconteceram And they antes. don't understand the dynamics that are going on here. Eles não entendem a dinâmica que estava acontecendo nesse período. And it's for that reason they come to wrong conclusions. É por essa razão que eles chegam em conclusões equivocadas. Remember, we spoke about Josiah here. Lembra que eu falei para vocês sobre Josias aí? So now we're bringing that first thread in. Agora a gente está trazendo aquela primeira linha que eu falei para By vocês. the time you get to Josiah, the fate is sealed for God's people. Na hora que você já chega a Josias, você já tá, não tem mais como mudar, No como se diz, turning back. não tem mais como voltar atrás. 1888, 1888, here it is. bem aqui, Revelation 18, verse 1. Apocalipse capítulo 18, versículo 1, I'll put to 3. versículo do 1 ao 3. This event, Esse evento, we can show, nós podemos mostrar, is 9/11. é 11 de setembro. So here we can come back, Aqui a gente pode voltar aqui de novo and this is e 9/11. podemos dizer aí que é 11 de setembro. So I want to tell you, Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. don't think Não pense que that 9/11 came as a surprise to God's people. 11 de setembro veio como uma surpresa para o povo de Deus. They'd already received the warning message before. O povo de Deus já tinha recebido a mensagem de advertência antes. In this history here, Na história de 1888. let's go for this now. Vamos voltar aqui então. 1989, 1989. the warning comes A advertência vem to prepare para for preparar, the soon coming of the Lord. para a volta em breve de Deus. There's an increase of knowledge. Existe um aumento do conhecimento aqui. That in Que 1996, em 1996 here comes your second warning. vem a segunda advertência. This is the confirmation that it's really going to happen. Essa é a confirmação de que isso realmente vai acontecer. When you reject this, Quando você rejeita a segunda, your fate is sealed. a sua fé já está selada. The leadership could never have accepted the message. A liderança nunca mais iria aceitar essa mensagem. So this is what I want to read. E agora eu vou continuar lendo para você aqui. And God of heaven should send them a message as he did to Nineveh. E que o Deus do céu deveria mandar-lhes uma mensagem como ele fez com Nínive. We went to Noah, now we're going to Jonah. Agora está levando, levou a gente para Noé, agora está levando a gente para Jonas. A rhetorical question comes up. Uma pergunta acontece aqui agora, retórica. What would be the result? Qual seria o resultado? And the result that we want to see is how we apply it to ourselves. E o resultado que nós queremos ver, como nós aplicamos isso para nós mesmos. Let's recap. Vamos dar uma recapitulada. This is the line of what?
Essa aqui é a linha de quem? O que significa uma Judgment. linha? De quê? De juízo. Begins and ends. Começa o juízo e termina o juízo. How can you judge anybody Como é que você pode julgar uma pessoa if you haven't looked at them? se você nunca olhou para ele? You must make some assessment. Você tem que fazer algum tipo de avaliação. So if I look at my brother, Se eu então olho para o meu irmão aqui, I can begin to judge him eu now. começo então a julgar o meu irmão. But if you say there's this brother at our church Mas você pode dizer que existe esse homem na minha igreja, and don't tell me anything about você não him, fala nada sobre ele, can I judge him? tem como eu julgar essa Of pessoa? course not. Claro que não. So let's think about this, the beginning and end of judgment. Vamos começar o começo, vamos entender começo e fim de um juízo. Let's read. Vamos ler aqui. If the message came to the Ninevites, Se a, what men- would happen? se a mensagem então viesse para os Ninevitas, o que aconteceria então? The same as would have happened to the Ninevites O mesmo que aconteceu para os Ninevitas if they didn't repent. se eles não tivessem arrependidos. Repentance, Arrependimento, justification. justificação, So we've got justification nós, here nós temos justificação just when judgment begins. exatamente quando o juízo começou. And this is an anomaly Essa é uma anomalia. which is really hard to get to grips with. É muito difícil às vezes conseguir entender isso. She says this, sentence was pronounced upon them, A sentença foi dada, foi pronunciada sobre eles, but their repentance saved them. mas o arrependimento deles os salvou. How thankful we should be Quão agraciados nós deveríamos estar that we have a God who will repent of threatened evil. que temos um Deus que vai se arrepender de um mal ameaçador. So this word here, sentence, Essa palavra sentença was pronounced. foi pronunciada. What does that mean? O que significa? Let's think about a court case. Vamos imaginar agora um caso de uma corte. Happens in two steps. Vai passar em duas etapas. First you get the two lawyers, Primeiro você vai ter os dois advogados. and one's going to attack and one's going to Um defend vai atacar, outro vai defender. the criminal or the O defendant. criminal, a pessoa que está em defesa. And what's the judge Réu. doing? E o que o juiz está fazendo então? He's taking notes. Ele está lá fazendo anotações. He's investigating Ele está investigando their case. o caso deles. Yes? Correto? What does he do after he's done all the investigation? Depois que ele terminou toda a investigação, o que ele faz depois? And both lawyers have finished their work. They've made their E closing os dois remarks. advogados já terminaram, já fizeram as últimas conclusões. O que o juiz faz depois? In the olden days, Nos tempos antigos, he'd get a black cap, ele ia pegar cloth. um pano preto, put it on his head, botar na cabeça dele. because what's he going to do now? O que ele vai fazer agora? Pronounce Ele vai pronunciar a sentence. sentença. And when he pronounces sentence, Quando ele pronuncia a sua he says, sentença, you're going to die. você vai morrer. Are you going to die straight away? E você vai morrer imediatamente? No, he says, Ele vai dizer, in X amount of days, you're going to die. em tantos dias você vai morrer, But he makes pronouncement mas, there. mas ele faz a pronunciamento naquele momento. It says sentence. Ela fala que sentença, So sentence a sentença follows after é seguido de, investigation. é seguido depois de uma investigação. How long does Jonah preach for? Por quantos anos John já pregaram? 40 days. Uau, 40 dias. So here's 40 days, Então nós temos aí 40 dias and then e depois the punishment's coming. a punição vem, Death. morte. Morte, M-O-R-T-E. So the pronouncement of death was here. Então o pronunciamento da morte foi ali It's going to go into effect here. e vai entrar em efeito nesse ponto. How do you know who's going to die and who isn't? Como é que nós vamos saber quem vai morrer e quem vai viver? You have to investigate them Você tem beforehand. que investigar eles antes. It's this issue Esse assunto that's confusing our movement at que the moment. está confundindo o nosso movimento nesse momento. How we reconcile these issues. Como nós reconciliamos esses assuntos? Because what is she doing? O que ela está fazendo? In 1886, Em 1886, she says, ela diz, paraphrase, ela está parafraseando, in 2 years, em 2 anos, this is what's going to happen. isso que vai acontecer. Sentence A sentença is going to be pronounced. vai ser pronunciada. Because right back here, Porque ali traz, ali no segundo passo, Josiah, Josias, when you failed that, quando você não falhar com Josias, which is failing this instruction that they're receiving now, que foi falhar nessa instrução que você está recebendo agora, she's just telling them what they're already thinking. ela já está falando o que eles já estavam pensando. She says, I know what you're thinking. Eu sei o que vocês estão pensando. We don't need anybody, anything. Vocês não precisam de nada, a gente não precisa de nada. She says, you're going to die. Vocês vão morrer.
when sentence is pronounced upon you, quando a sentença é pronunciada sobre vocês. and when the sentence get E pronounced quando a sentença é pronunciada in 2 short years, em 2 curtos Here. anos, but they naquele don't momento. die yet Mas eles não morrem ainda, because they've still got some time. porque eles ainda têm tempo. Not probationary time, they've got no time. It's just, Não é quer dizer tempo de graça ou tempo de provação, eles não tinham mais tempo. in the English they call it death row. Eles falam a corredor da morte. This church, Essa igreja, as of 1996, is on death row. desde 1996, já está no corredor da morte. All you and I need to do O que nós precisamos fazer, eu e você, is make an application to the governor for a reprieve. fazemos uma aplicação para que o governador possa ter misericórdia da gente. And if he looks at your case, he might give you one. E se ele olhar para o seu caso, ele possa te dar That's how we should be viewing our situation. Essa é como a forma que nós deveríamos estar vendo a nossa So what I situação. want us to Eu understand, quero que nós possamos entender. when we think about 9/11, Quando nós pensamos no dia 11 de setembro, we're not thinking about investigations. nós não estamos pensando sobre investigação. We're thinking about sentence having been pronounced, Nós temos que pensar que a sentença já foi pronunciada, and the end result is inevitable. que o resultado final é inevitável. But Mas, in that sentence, naquela sentença, whilst each of us, ele quer que cada um de nós, 20 million of us, 20 milhões de nós, are in a prison que estão na prisão, of death row, esperando, no corredor da morte, you've all got an opportunity todos vocês têm a oportunidade to ask for a reprieve. de pedir por uma apelação da sua condenação. And he wants to know if you're sorry, Ele quer saber se você está realmente arrependido. not for eating meat. Não por estar comendo carne. He wants to know if you're sorry Ele quer saber se você está arrependido, about all the sins that you've partaken of that your fathers taught you. se você está arrependido de todos os pecados que você já teve, que foi herdado dos seus ancestrais, dos seus pais anteriores. If it was just about meat eating, Se fosse só simplesmente sobre o fato de comer carne, it would be really easy to address. seria muito fácil resolver isso. But the gospel Mas o evangelho goes down to the very core. vai dentro do núcleo. I'll tell you Eu something, vou dizer uma coisa para você. there are more vegans out of the church than in the church. Existe muito mais veganos fora da igreja do que dentro da igreja. The reform message A mensagem da reforma is being spearheaded by the world, not the está church. sendo levantada numa lança pelo mundo, não pela igreja. Much of the research that we use today A maioria das investigações, pesquisas que nós usamos hoje, is from the world, Font- not the word. essas que são da investigação do mundo, mas não da palavra de Deus. And I'm not Não saying do Espírito de Profecia. any of that is bad. Eu não estou falando que nada disso é ruim. I'm saying that's good. Eu estou falando que isso é bom. But don't think Não pense que that you're going to get a reprieve você vai receber uma apelação da sua sentença, of your death uma, sentence uma anulação da sua sentença de morte, because you straighten your clothing out. porque você acertou suas roupas corretamente. It goes a lot deeper than that. Vai muito mais profundo do que The isso. sin problem needs to be taken out of a human being, O problema do pecado tem que ser arrancado do ser humano. and it resides E ele reside in the heart. no nosso coração. So if you want to start talking about reforms, Se você então quer falar sobre reformas, first look in the mirror primeiro olhe para o espelho and ask yourself, e faça essa pergunta a você why do mesmo. you look like you look? Por que eu estou me parecendo da forma que eu me pareço agora? Whether it's your hair, Talvez o seu cabelo, your mouth, a sua boca, your fingernails, as suas your unhas, dress, a sua vestimenta, what's in your fridge, o que está no seu refrigerador, no seu because geladeira. it's not about the reform itself. Não é sobre a reforma por si própria. It's why you do those things. É sim, mas o porquê você faz essas coisas. Why do you kick against the pricks? Por que você chuta contra as paredes, os tijolos? Now, I know that there are some people who don't know everything about reforms, Eu sei que talvez possa existir algumas pessoas que não sabem tudo com respeito às reformas, but most Adventists are in rebellion, mas a maioria dos adventistas estão numa rebelião. and they need to be revived out of their death. E eles precisam ser revitalizados, revivados do seu estado de morte. Sin O pecado is like a rotten tooth. é como se fosse um dente apodrecido, cheio de cárie. You can put a filling in, Você pode botar aqui uma massinha, you can try and correct the mess, você pode tentar corrigir um pouco essa bagunça, but the problem is in the roots. mas o problema está na raiz.
And that's where it needs to be addressed. Isso que precisa ser resolvido. Because if you don't, Porque se você não resolve isso and you don't do it properly, e não faz de forma a correta, dentist will tell you, um dentista vai dizer para você, you get septicemia, você pode chegar a uma infecção e chegar a septicemia. and that infection goes straight into your heart, Essa infecção pode ir para o seu corpo, para o seu coração, and you can die really e easily. você pode morrer de uma forma muito fácil. You need to tackle the root problem Você tem que resolver o problema pela raiz. when we deal with reforms. Quando nós estamos falando sobre They have a reformas, place eles têm o seu lugar in our experience, na nossa experiência, but they're not the hidden truth that needs to be mas found. não são os tesouros que estão escondidos que têm que ser descobertos. What we're dealing with O que nós estamos lidando are those truths that need to be addressed. são aquelas verdades que precisam ser The 1888 message que precisam ser avaliadas. E a mensagem de 1888 was not about the rejection by the leaders. não tem nada a ver pela rejeição da liderança, It was about the failure of the messengers not doing their work. mas sim pela falha dos dois mensageiros não fazendo o seu trabalho. And when I say that, Quando eu digo isso, I say that with sorrow, eu digo isso com tristeza, because these were really great men. porque isso eram muito bons homens. The Lord chose well when He chose those men, Deus escolheu de uma forma correta quando escolheu esses dois homens. because the immense amount of pressure that was born that they had to bear Mas a quantidade absurda de pressão que eles tiveram que suportar was too much. foi demais para You eles. know, people criticize one another, As pessoas criticam, gente, um ao outro. and we have little idea A gente tem um pouquinho de ideia, a mínima ideia, of the pressures that people are under. nas pessoas, na pressão que as pessoas estão passando. And instead of judging, Ao invés de julgar as we pessoas, should be supporting and praying for nós our deveríamos people. apoiá-los e orando por essas pessoas, e orar. The 1888 history A história de 1888 has to be understood in the context of the events that were occurring before. tem que ser entendido no contexto dos eventos que aconteceram antes de 1888. If we can get to this number 40, Se eu tiver a oportunidade de falar sobre o número 40, I want to try and address some issues there. eu vou tentar falar alguns assuntos sobre So isso. remember this, Lembre-se disso. because I might forget. Talvez eu esqueça disso. Lembra desse negócio sobre o número 40, para a gente voltar de novo. First open vision, last open vision, 40 years. Primeira visão aberta aconteceu em 1844, a última visão em 1884, 40 anos. It begins with Começa com qual visão? open vision, Começa com uma visão aberta, ends with termina com o quê? open vision. Visão aberta. It's an alpha É um alfa and e omega, o ômega. beginning and the end. Começo e o fim. This is a symbol of the number 40. Esse é um símbolo número 40. We'll try and address that in some later studies. Nós vamos tentar falar um pouco sobre isso nos próximos estudos. So 1888, 1888, 9/11 11 de setembro, is a replica of our history. é uma réplica da nossa história. The Sunday law is soon approaching, A lei dominical está em breve aproximando-se. and every single one of us E cada um de nós aqui, must not be like Wagner and Jones cada um de nós que não sejamos como Wagner e Jones, in the sense of succumbing to the pressures. no senso de não suportar a pressão We que vai really cair sobre have to você. rely upon God Nós temos que nos basearmos e apegarmos a Deus in a way that they didn't quite manage. na forma que eles não conseguiram fazê-lo. It takes total dependence upon Christ to pass the test. Para fazer isso, leva a gente a ter uma dependência completa de Deus para passar o So teste. as we think about this, Ao pensarmos sobre isso, in our next presentation, na próxima apresentação, we're going to begin to see the relationship of these messages nós vamos começar a ver o relacionamento entre essas mensagens through the book of Daniel. através do livro de Daniel. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Querido Pai que estás nos céus, we're so inclined to blame other people não é tão fácil para a gente querer culpar as outras pessoas for the very mistakes that we make. pelos mesmos erros que nós mesmos cometemos. Sometimes we drive people Algumas vezes nós tiramos as pessoas ou afastamos as pessoas by tempting them pelo fato de tentá-las to do sin. para que elas possam fazer pecados. And when they do the E sin, quando eles fazem esses pecados, we can so quickly point the finger at them. e a gente pode de forma muito rápida apontar o dedo e mostrar esses pecados. Father, help each of us to see our own condition Ajude, Senhor, para que nós possamos ver as nossas próprias condições and to compare ourselves e compararmos nós with our Lord and Savior. com o nosso Senhor Jesus, There are Salvador. so many things Existem tantas coisas that we should be doing, que nós deveríamos estar fazendo, whether it's a reform,
ou talvez que seja a reforma, whether it's searching for hidden treasure, ou talvez que está buscando por tesouros escondidos, whether it's reinforcing our understanding of these truths. ou talvez reforçando o nosso entendimento dessas verdades. Many of us are not doing this. Muitos de nós não estamos fazendo And we isso. look around E nós olhamos ao redor and we find comfort e nós às vezes encontramos conforto that very few people are doing that thing. que muitas poucas pessoas estão fazendo isso. But the vast majority of your people Mas a maioria do seu povo are in the same condition. estão na mesma condição. So we believe that we're okay. E a gente pensa que nós estamos ok. Help us to see Ajude, Senhor, a vermos that you're looking upon each and every one of us que você está olhando para cada um de nós aqui, as though there were no other human being. como que se não tivesse nenhum tipo de ser humano. When that reality settles upon our Quando hearts essa- and our minds, Quando essa realidade realmente firmar na nossa mente, no nosso coração, help us to rise to the challenge, ajude que nós possamos levantar, estar a par para o desafio, to be part of that people para ser parte daquele povo, who will be of your church triumphant. que vai ser parte da sua igreja triunfante. Amém. Lord, as we break now for lunch, Ao sairmos agora para termos o almoço, we ask, Lord, that you would nourish and strengthen us pedimos que o Senhor possa abençoar e fortalecer-nos, so that we might be refreshed, para que nós possamos estar refrescados, and that not only would we absorb that food, mas não só pelo fato de absorver essa comida, but we would absorb the truths that you want to teach us through these studies. nós possamos absorver as verdades que estão sendo ditas por essas mensagens. We thank you in Jesus' name. Te pedimos em Amen. nome de Jesus.